A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E hoje dando prosseguimento aos estudos do primeiro trimestre de 2021, aqui na classe dos adolescentes. Nesse trimestre, estamos estudando o tema Aprendendo com as Cartas. Estamos aí nos aprofundando nas 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo. E hoje vamos estudar a lição de número 3, que tem como título A respeito dos dons, não sejas ignorantes. Então hoje vamos estudar mais uma carta do apóstolo Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. A importância de 1 aos Coríntios esteve muito em foco na segunda metade do século XX. Paulo tratou de vários problemas que tornam a carta relevante para os nossos dias. O primeiro destes problemas é que ele estava lidando com uma igreja e uma cultura secular e urbana. As cidades cosmopolitas eram a sua esfera especial de trabalho. Paulo, sendo um homem urbano, evangelizou nas grandes cidades. Diferentemente do caráter rural de boa parte do protestantismo contemporâneo, a igreja do Novo Testamento era uma igreja urbana. Uma segunda razão para a relevância de 1 aos Coríntios é a ênfase atual no ecumenismo, que é a mistura de religiões. Nenhum homem possui um espírito mais tolerante do que o apóstolo Paulo. E nenhum homem enfatizou mais a unidade da igreja do que o próprio apóstolo Paulo fez. Mas Paulo foi também cuidadoso ao basear a unidade da igreja na doutrina de Cristo e na mudança radical que resulta do relacionamento redentor em Cristo. E uma terceira razão para esta carta, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ser significativa hoje é a ênfase atual em uma nova moralidade. Mas a nova moralidade de Paulo veio diretamente de uma revelação de que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E uma razão final para o significado contemporâneo de 1 aos Coríntios, meus amados irmãos, é o aumento de interesse na obra do Espírito Santo e nos dons espirituais. Tema que vamos nos aprofundar na aula de hoje. Então, com estes temas vitais incluídos nos ensinos gerais e específicos desta carta para todas as igrejas de todas as gerações, a carta chamada de 1 aos Coríntios é tão relevante quanto o nascer do sol na manhã de hoje. O destaque da nossa lição, amados irmãos, se encontra em 1 aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 1, que diz assim: Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Esta mesma passagem bíblica, na versão da Bíblia Almeida Corrigida Fiel, é usada a expressão não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Quando Paulo escreve assim, ele está indicando a importância de todo esse assunto, sobre os dons do Espírito Santo. Os coríntios haviam sido recentemente convertidos ao cristianismo. Com suas ideias sobre a moralidade cristã ainda em fase de formação, com pouco conhecimento das escrituras do Antigo Testamento e também com as escrituras do Novo Testamento ainda em fase de composição, não é de admirar que os coríntios fossem ignorantes. Era muito importante ter conhecimento sobre o lugar e a natureza dos dons espirituais, porque os coríntios tinham uma formação voltada à idolatria. Paulo estava ansioso para apagar das suas mentes alguns traços do seu antigo politeísmo, imprimindo nelas a verdade de que os diversos dons vêm de um espírito, da unidade infinita. Em Corinto,
O conceito que as pessoas tinham sobre os dons do Espírito havia se degenerado. Como consequência natural, os dons eram muito reverenciados. Não aqueles que eram os mais úteis, mas os que eram aparentemente mais impressionantes. Entre eles, o dom de línguas era o mais proeminente por ser o mais expressivo na nova vida espiritual. A maioria dos dons relacionados por Paulo no capítulo 12 de 1 aos Coríntios foi ignorada e aquele que mais se distinguia dos outros era o dom de falar em línguas, que era o mais aparente, né? Parece que o interesse estava centralizado em adquirir o poder de fazer coisas milagrosas e de provocar admiração na mente dos descrentes. O Espírito Santo foi explorado com a finalidade de se obter resultados sensacionais. Parece que a sua função santificadora na vida dos cristãos havia sido relegada a um segundo plano, e ele era considerado o autor, não da graça, mas dos dons, e no vocabulário da época, a palavra espiritual era um atributo imputado aos efeitos do espírito de poder e não aos efeitos de um espírito de santidade. Dessa maneira, o Espírito Santo passou a significar na mente das pessoas comuns não o poder de crer, de esperar, de amar, de ser puro, mas o poder de falar admiravelmente em êxtase e de realizar feitos sensacionais. É um grande perigo que corremos também nos nossos dias. Os dons espirituais são dados para a edificação da Igreja de Cristo e não para a exaltação do ser humano. Muito cuidado com isso. A nossa lição aqui diz assim: em pleno século XXI, ainda existem pessoas que preferem não acreditar na atualidade dos dons espirituais, dizendo que eles cessaram no primeiro século, e outras que escolhem acreditar apenas em alguns dons. Entretanto, ao estudarmos a Bíblia Sagrada e a história da Igreja, em especial a das Assembleias de Deus no Brasil, percebemos que o doador dos dons espirituais, o Espírito Santo, continua operando e equipando sua amada Igreja com seus extraordinários dons, conforme sua perfeita vontade. Existe uma corrente da teoria cessacionista que afirma que os dons do Espírito são habilidades naturais, santificadas e aperfeiçoadas por Deus após a conversão do indivíduo. Uma outra acredita que os dons espirituais não são para os tempos odiernos, para o tempo atual, nos dias em que vivemos, mas estiveram restritos ao período apostólico. No entanto, ao lermos as Sagradas Escrituras, não encontramos qualquer evidência de que os dons do Espírito tenham cessado com a morte dos apóstolos, e muito menos de que se trata de talentos humanos santificados. O argumento antipentecostal é fundamentado na hermenêutica naturalista, que nega qualquer elemento sobrenatural nas Escrituras. Portanto, a dedução dos cessacionistas não é possível e nem necessária como método de interpretação do Novo Testamento. A atualidade dos dons espirituais é confirmado pela Escritura e experiência cristã. No primeiro caso, podemos citar os propósitos dos dons, especificamente o de fortalecer a igreja. Se os dons cessaram após a morte dos apóstolos, por que Paulo então escreveria à igreja de Corinto para que buscassem ardentemente os dons e zelassem por ele, sabendo que os dons não durariam mais do que 50 anos? Não há qualquer analogia plausível para sustentar tal absurdo. A experiência pentecostal de incontáveis cristãos
em todas as épocas e lugares, é evidência complementar da atualidade dos dons, conforme a verdade bíblica. Prosseguindo aqui com a nossa lição, o primeiro ponto aqui destaca o conceito de dons espirituais. Em primeiro lugar, devemos afirmar que os dons espirituais não devem ser confundidos com habilidades humanas herdadas ou aprendidas por meio de esforços físicos e intelectuais. Eles não têm a sua origem na terra, mas são dos céus, vêm de Deus. Não são concedidos por méritos pessoais, mas pela graça divina. Então, concernente aos dons espirituais, dois princípios devem ficar patentes, bem claro. Primeiro, quando uma pessoa recebe do Senhor os dons do Espírito, não significa que ela é mais perfeita ou que é mais merecedora das bênçãos divinas do que outras pessoas. E segundo, assim como o crente não é salvo pelas obras, mas pela graça divina, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus para que ninguém se engrandeça. Os dons espirituais, queridos, são uma dotação sobrenatural concedidas pelo Espírito Santo ao crente para o serviço e execução dos propósitos de Deus na igreja e através dela. Os dons espirituais, portanto, não são qualidades humanas aprimoradas e abençoadas por Deus. E vale lembrar também, queridos amados irmãos, que o que leva à salvação da pessoa, queridos, é o fruto do Espírito Santo e não os dons espirituais. Então, mais importante do que os dons espirituais é demonstrar, sim, o fruto do Espírito Santo, que mostra, sim, que a pessoa é salva em Cristo. Continuando aqui com a nossa lição, outro aspecto interessante sobre os dons espirituais diz respeito à sua utilização. Os dons não devem ser utilizados para autopromoção, muito menos para a exposição desnecessária das pessoas. Eles precisam ser exercidos em amor e com responsabilidade, tendo em vista que eles devem promover edificação do corpo de Cristo, a Igreja. Toda energia e poder sem controle são desastrosos. Deus nos concede dons, mas não é responsável pelo mau uso deles. Por desobediência do portador à doutrina bíblica, ou também por ignorância da própria pessoa. Portanto, os que recebem os dons devem, primeiro, procurar saber o que a palavra ensina sobre o exercício daquele dom em particular. Segundo, exercer o dom segundo as Escrituras Sagradas. E terceiro, evitar desordens e confusões no uso destes dons. Então tem que ter muito cuidado, amados. É uma responsabilidade muito grande você ser batizado no Espírito Santo e receber um dom espiritual da parte de Deus. Se você receber um dom espiritual, primeiro você tem que saber qual a função e a utilidade desse dom e procurar fazer aquilo que Deus mandou fazer. Não a autopromoção, mas edificar a própria igreja do Senhor. Classificando os dons. A lista dos 9 dons espirituais, descrito em 1 Coríntios 12, do versículo 8 ao 10, costumeiramente é classificado por alguns estudiosos da Bíblia em 3 categorias, cada qual contendo 3 dons em cada categoria, que são os dons de revelação, dons de poder e dons de expressão. Então, os dons espirituais, queridos, formam a base do crescimento espiritual e capacita o crente para o serviço cristão. Seu exercício é fundamental, tanto na adoração como na edificação da igreja. E como foi citado aqui na lição, eles podem ser classificados em 3 grupos. Primeiro grupo, os dons de revelação. Os dons de revelação são assim chamados porque eles concedem ao crente poder para o saber. Ou seja, recebemos do Espírito Santo informações e revelações de forma sobrenatural,
com a finalidade de tornar-nos capazes de conhecer o pensamento divino e a intenção dos opositores da obra divina, em certos momentos ou para fins específicos. Então, dentro deste primeiro grupo de dons espirituais, nós temos 3 dons. A palavra de sabedoria, que é o conhecimento dado pelo Espírito Santo, que capacita o crente a perceber, falar e agir em circunstâncias tais que os elementos naturais se tornam inúteis. Também temos a palavra do conhecimento, que é uma revelação sobrenatural que Deus concede aos crentes em certos momentos de suas vidas, com a finalidade de socorrer os seus e manifestar a sua glória e poder. As palavras do conhecimento e a da sabedoria, esses dons que eu acabei de citar, elas se completam. A primeira permite conhecer os segredos divinos, e a segunda leva o crente a aplicar corretamente os conhecimentos revelados. E o terceiro dom deste primeiro grupo é o discernimento de espírito. Como as palavras da ciência e da sabedoria, o dom de discernir espírito é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo, que permite conhecermos a natureza e o caráter dos espíritos. Ajuda o crente a separar o falso do verdadeiro, o puro do impuro, o santo do pecador, o joio do trigo e especialmente a intenção dos corações. Creio que esse seja um dom, queridos, que deve ser buscado nas nossas igrejas hoje. O discernimento de espírito. Nós temos exemplos do Antigo Testamento em que esse dom foi usado. Por exemplo, o do profeta Eliseu, um grande homem de Deus. Ele desmascarou o espírito de engano em seu servo, que desejou tomar de Naamã um talento de prata e 2 mudas de roupa, como o pagamento da cura de sua lepra. No Novo Testamento também temos exemplos, pois é no Novo Testamento que este dom se manifesta em todo o seu vigor, revelando os espíritos maus e enganadores dos últimos tempos. Por exemplo, lá em Atos 16 ao versículo 18, o apóstolo Paulo enfrentou uma situação na qual precisou discernir os espíritos. Ele conheceu a origem daquela bajulação e expulsou o demônio em nome de Jesus Cristo. O segundo grupo dos dons espirituais é conhecido como os dons de poder. E os dons de poder são o dom da fé, dom de cura e operação de maravilhas. Eles concedem ao crente meios para realizar obras espirituais entre os homens. Os dons de cura são concedidos como uma solução divina capaz de amenizar o sofrimento humano através da fé em Jesus Cristo. Todas as enfermidades estão sujeitas à cura divina. E Deus, de um modo sobrenatural, comunica saúde e força aos corpos afligidos. Jesus deixou o exemplo. Ele dedicou grande parte do seu ministério para curar enfermos. Portanto, podia dizer aos seus discípulos: curai os enfermos. Jesus tinha pleno conhecimento das condições do homem sem Deus. Corações quebrantados, cativos do pecado, cegos espirituais, oprimidos pelos demônios. Por isso que ele disse lá em Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Outro dom deste grupo de dons de poder é o dom de operação de maravilhas. O dom também chamado de operação de milagres, prodígios e sinais, se constituem em manifestações especiais do poder de Deus, que fogem às limitações humanas.
são superiores e inexplicáveis. Ele demonstra o poder de Deus na realização de coisas miraculosas e extraordinárias. Na operação dos poderosos sinais que envolvem os milagres, o Supremo Senhor apenas usa da forma que ele quer as leis e forças por ele mesmo criadas em socorro dos seus filhos. E terceiro, o dom da fé. Implica na capacitação espiritual e sobrenatural que conduz o crente a confiar em Deus, a fim de realizar proezas em nome do Senhor. Existe, queridos amados irmãos, a fé natural, exercitada nas atitudes comuns no dia a dia, como tomar um ônibus, um avião, crendo que vai chegar ao seu destino. Todo homem tem a fé natural. Há também a fé para a conversão, quando se crê em Cristo como o único Senhor e Salvador. Exercita-se a fé que salva. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Como vemos lá em Atos 16:31. Há também a fé que se refere ao que o crente crê e confessa, e se desenvolve através da meditação e do estudo da palavra de Deus. Mas aqui no caso do dom espiritual, é a fé sobrenatural, capaz de movimentar os dons de curar e a operação de maravilhas. E para finalizar, o terceiro grupo de dons espirituais é chamado de dons de expressão ou dons de inspiração. Os dons de inspiração dizem respeito à virtude do falar, não pela mente humana, mas pelo Espírito Santo. Temos aqui dentro desse grupo o dom de línguas e o dom de interpretação, muito conhecido na nossa igreja. A Bíblia faz menção das línguas estranhas como um sinal do batismo no Espírito Santo e também como uma concessão especial chamada de variedade de línguas ou simplesmente dom de línguas. Para que este edifique a igreja, queridos, é necessário que haja então uma interpretação, que é o outro dom. Caso contrário, somente a pessoa que fala em dom de línguas vai ser edificada. Somente ela se edifica. O dom de interpretar, portanto, complementa o dom de variedade de línguas e deve seguir a essa manifestação para que toda a igreja seja edificada. E finalizando, temos o dom de profecia. Profetizar como dom é falar aos homens em nome de Deus, com a finalidade de edificar, exortar e consolar. O que fala em línguas, fala a Deus, a não ser que haja intérprete, a interpretação. E o que profetiza, fala aos homens, da parte de Deus. A profecia é o único entre os dons sujeito ao julgamento da igreja. Sendo o propósito do dom de profecia, em primeiro lugar, edificar a igreja, é natural que o melhor lugar para o seu exercício seja no local onde os crentes se reúnem para adoração, dentro da igreja. O dom de profecia não é para doutrinar a igreja, ou instruir o pastor, e nem dirigir a vida dos crentes, e sim para informar, dar a entender pelo Espírito, deixando as decisões com cada um segundo a medida da fé. Meus amados irmãos, a Igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir: proclamar o Evangelho em um mundo hostil às verdades de Cristo e descrente de Deus. Diante desta tão sublime tarefa, a igreja necessita do poder divino. Os dons espirituais, queridos, são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz de sua missão aqui na terra. Como já foi dito, o propósito dos dons é edificar toda a igreja, todo o corpo de Cristo, para ser abençoado, exortado e consolado. Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular
como se fosse algo exclusivo de certas pessoas. Somos chamados a servir a igreja do Senhor e não a utilizar os dons de Deus para nós mesmos. Deus abençoe a sua vida. E até a próxima lição, se Deus assim permitir.